Olá! Olha, um alerta global foi disparado. Um conflito internacional está fazendo o preço do petróleo explodir e, com isso, uma crise econômica mundial gigantesca está batendo na nossa porta. O que isso significa para a gente na prática? Bora entender essa história. E o recado que está vindo do mercado financeiro é bem direto e, para ser sincero, bem assustador. O mundo tem só 2 semanas para essa guerra acabar. Senão, a gente vai ter um problema muito sério. É um prazo curtíssimo, né? E as consequências podem ser enormes. Então, a grande pergunta que fica é: o que, afinal de contas, está acontecendo? E mais importante, como é que um conflito lá do outro lado do mundo pode bagunçar o preço de tudo por aqui, desde o pãozinho na padaria até a nossa conta de luz? Para a gente entender essa confusão toda, a gente precisa ir direto na raiz do problema. Uma crise no fornecimento de petróleo que, querendo ou não, ainda é o que faz a economia do mundo todo girar. E o epicentro desse terremoto todo é esse pontinho aí no mapa, o Estreito de Hormuz. Pensa nele como se fosse, sei lá, a principal artéria do coração da economia do planeta. É por ali que passa mais ou menos 1/5 de todo o petróleo que o mundo consome. Um fechamento parcial, que é o que está acontecendo, já causa a maior pane de fornecimento da história. É muita coisa. Olha, até ontem, vamos dizer assim, as coisas estavam mais ou menos tranquilas. O barril de petróleo custava na casa dos $70, um preço que, sabe, mantinha a economia global funcionando direitinho, sem grandes sustos. Só que essa calmaria acabou, e de um jeito bem brusco. Agora o preço disparou, já passando e muito da marca dos $100. E esse é só o primeiro chacoalhão de um terremoto econômico que parece que está só começando. E o que vem a seguir é aquele clássico efeito dominó que a gente conhece. A primeira peça, o preço do petróleo, já caiu. E agora ela está derrubando todas as outras, uma a uma, e atingindo em cheio as maiores economias do planeta. E pode acreditar, ninguém está escapando. Se a gente olha para a Europa, as fábricas já estão produzindo menos, a economia do Reino Unido deu uma freada. Do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, as previsões de crescimento, foram lá para baixo. E o preço da gasolina está no nível mais alto dos últimos 21 meses. E a China? Bom, a China está numa sinuca de bico. Por um lado, eles estão até vendendo mais para o exterior. Mas por outro, como eles consomem uma quantidade absurda de petróleo, a conta de energia está vindo altíssima. Isso acaba sendo um balde de água fria na recuperação econômica deles. Certo. O cenário lá fora está bem complicado. Já deu para notar. Mas e aqui no Brasil? Como é que essa onda de choque atravessa o oceano e vem parar justamente no nosso bolso? A lógica aqui é bem simples de seguir. E, infelizmente, a gente sente ela direto. Pensa comigo. Primeiro, o diesel sobe lá no posto. Com isso, o frete do caminhão que leva qualquer coisa de um lugar para o outro fica mais caro. Esse custo extra é repassado, né? E aí, os alimentos sobem de preço. O resultado final, a conta do supermercado pesa mais para todo mundo. E por que o Brasil é tão sensível a isso? A resposta está na nossa dependência gigantesca dos caminhões. 70% de tudo que é transportado no país vai por estrada. Isso significa que a gente fica extremamente vulnerável a qualquer mudancinha no preço do diesel. E esse impacto já chegou onde dói mais, né? Na bomba de combustível. Em um monte de cidades, o preço da gasolina já passou fácil dos R$7. Um valor que, nossa, desequilibra o orçamento de muita gente. E tem mais um dado aqui que acende um alerta vermelho. A inflação de fevereiro já veio alta, subiu 0,7%. Mas o mais preocupante é que esse número ainda nem pegou o efeito completo desse último aumento nos combustíveis. Ou seja, a tempestade da inflação pode estar só começando. Beleza, acho que já deu para entender o tamanho do problema. Mas e na prática? Como é que essa crise toda mexe com o nosso dinheiro, nossos investimentos, nossas contas do dia a dia? Em tempos de turbulência assim, a palavra de ordem é segurança. Por isso, aqueles investimentos mais previsíveis, a renda fixa, acabam virando um porto seguro para o dinheiro. Já a Bolsa de Valores, que tem muito mais sobe e desce, costuma sofrer, porque os investidores fogem do risco. É natural. E tem outro movimento que é um clássico em tempos de crise, a corrida para o dólar. A moeda americana é vista como o grande refúgio do mundo financeiro. E aí já viu, né? Com todo mundo querendo comprar, o preço dela sobe. E tudo isso leva a gente de volta para aquele aviso assustador lá do começo. O que acontece se aquele prazo de 2 semanas estourar? Vamos dar uma olhada nos cenários que os analistas estão desenhando. E eles não são nada otimistas. Pois é, os especialistas já estão se preparando para o pior cenário.
Eles estão fazendo simulações para prever até onde o preço do petróleo pode chegar se essa crise continuar por muito tempo. E os números, olha, são de arrepiar. O primeiro cenário que eles projetam é o barril chegando a $150. Um valor que, por si só, já seria devastador para a economia do mundo inteiro. Mas pode piorar. Num cenário um pouco mais grave, a projeção já sobe para $200 o barril. Nesse ponto, a gente já estaria falando de uma desestabilização completa dos mercados e da inflação saindo de controle no mundo todo. E por fim tem o cenário que o mercado financeiro chama de cisne negro. É aquele evento super raro e com impacto brutal que ninguém consegue prever direito. Nesse cenário apocalíptico, se fala em um petróleo a $300. As consequências disso seriam simplesmente inimagináveis. E, no fim, a gente fica com essa pergunta no ar. Será que estamos vendo o começo de uma crise que vai entrar para os livros de história, daquelas que mudam a economia como a gente conhece? Ou será que tudo isso é um pessimismo exagerado? Bom, a resposta, ao que tudo indica, vai chegar muito em breve, nas próximas e decisivas semanas.